que é provisão garantida. A minha vida é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais. Eu não preciso me preocupar, em Cristo eu sei, só vai melhorar. 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 Não tenho medo do amanhã. Meu Deus e Pai está lá. Confio na sua palavra, que é provisão garantida. A minha vida é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais. Eu não preciso me preocupar, em Cristo eu sei, só vai melhorar. 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 Senhor, a nossa família, Pai, viverá diante de Ti no Teu altar, Senhor, para Te agradar, para honrar o Teu nome, Senhor. Declaramos que a nossa casa será como um luzeiro, Senhor. No meio das trevas, no meio de um mundo corrompido, a nossa família brilhará, Senhor. A luz de Cristo no meio da escuridão, Senhor. Muito obrigado porque não estamos sós, mas temos a Tua palavra como âncora segura da nossa casa, Pai. A nossa casa está firmada no altar de Cristo, está firmada na Tua palavra, Senhor. E nós cresceremos como família, como a igreja, fortificados em Ti, Pai. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Assim será a minha casa, a sua casa, não é, queridos? Amém? É ou não é? Assim será a nossa família, firmada na palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Você pode sentar. Graças a Deus, que maravilha, que culto maravilhoso. Estamos aqui para falar sobre família. Estamos na quinta da família e você é muito bem-vindo aqui. Amém, queridos? Eu tenho certeza que hoje a palavra já começou a falar no seu coração. E como pepitas de ouro, você vai encontrar lá, ó, sabedoria divina. Amém, queridos? Sabe que uma casa, uma família, ela precisa ser estruturada financeiramente. Mas uma família também precisa ser estruturada em sabedoria divina. Muitas pessoas, elas têm muito dinheiro, elas têm muitos recursos, são famílias abastadas, mas sofrem porque não existem princípios divinos que sustentem aquela família. Amém? A nossa família não precisa apenas de suprimento, e suprimento é bom. Você precisa trabalhar, você precisa prover o melhor para a sua família, mas sua família também precisa viver de toda a sabedoria, toda a fonte de sabedoria que sai de onde? Da boca de Deus. A sabedoria de Deus é que deve sustentar a sua casa acima de qualquer outra coisa. Amém, queridos? E eu quero falar um pouco com você sobre família essa noite. Especialmente sobre filhos.
E você pode falar, Esther, eu ainda não tenho filhos. Calma. É justamente por causa disso que eu vou pregar sobre isso também. Para que quando você tenha filhos, eles não sofram na sua mão. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, pelo bem da nossa posteridade, queridos, precisamos falar sobre filhos também. Amém? Eu lembro que quando eu tive o Felipe, nosso filho mais velho, eu nunca tinha criado ninguém. Porque tem gente que quando tem o primeiro filho, antes de ter o primeiro filho, já criou o sobrinho, não é? Já criou o vizinho, já criou o afilhado. A pessoa fala assim, meu filho veio, mas eu já criei 15 afilhados. Né? Aí a criança vem, mas a mãe e o pai já estão treinados. Né? Mas comigo não foi assim, não. Pô, eu não tinha criado ninguém. Eu lembro que quando eu tive o Felipe, nós viajamos logo depois. Na verdade, ele nasceu, né? E chegou a morar em Isabelê, lá no campo missionário. E quando eu voltei ia visitar meus amigos no Rio de Janeiro, né, minha família no Rio de Janeiro, minhas amigas falavam assim, Esther, não, peraí, a gente quer ver um neném. Aí eu falei, mas o que tem ele? Não, a gente quer ver se ele está bem. Esther, tu está cuidando desse neném em nome de Jesus. Minhas amigas não confiavam tanto em mim assim, irmãos. Porque eu acho que nem planta eu sabia criar direito nessa época, né? Porque às vezes a gente é meio destrambelhado assim no início, né? Tem gente que parece que já nasceu sabendo. Tem gente que criou todos os irmãos. Já viu gente assim? Que, eu tive um filho agora, mas eu já criei meu irmão do meio, meu irmão mais novo. Todos os irmãos chamam a pessoa de mamãe já. Porque a pessoa criou todo mundo da família. Pois eu vou dizer para mim, a minha história não foi essa, irmãos. Eu aprendi tudo vivendo e através da palavra de Deus. Do conhecimento que pode salvar a minha e a sua vida. E hoje eu quero repartir um pouco aqui com você sobre o que a palavra de Deus fala sobre criação de filhos. E eu quero que você repita comigo assim, 5 necessidades, diga comigo, 5 necessidades básicas de uma criança. 5, irmãos, dá para a gente falar 5 nessa noite? Dá, né? Joia, rapidinho, passa, você vai, assimilar. Aí você fala, Esther, pelo amor de Deus, mas para criar uma criança é só 5 coisas só. Calma, gente. A gente poderia falar um monte de coisa, só que nessa noite a gente só vai falar 5. Beleza? Esther, é muito fácil. Você vai sair daqui dizendo, fui lá na igreja, Esther falou que está tudo resolvido. Quer ter filho? É 5 coisas só que precisa, 5 coisas. Mas eu quero falar um pouco com você, né? E quero que você pense sobre isso. Amém? Se você ainda não tem filho, você vai se preparando para colocar em prática para quando você tiver filho. E se você já tem uma idade mais avançada, você ajude quem está ao seu redor a viver essas realidades. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, a primeira coisa que eu queria falar com você sobre uma necessidade básica da criança, a primeira de todas, amém? Que eu vou listar aqui para você. Uma criança, ela precisa crescer aprendendo a amar a Deus. Diga comigo, amar a Deus. Essa é a necessidade que eu vou listar como número 1 para qualquer criança. Esther, por que você listou essa como número 1? É claro que tem outras que a gente vai falar. Mas, em primeiro lugar, eu quero trazer para você. Uma criança, ela precisa nascer sabendo que ela vive para amar ao Senhor. Ela existe para amar ao Senhor, ela existe para cumprir o propósito de Deus, ela é um homem ou mulher de Deus, ela tem um propósito aqui nessa terra. Tem uma confissão que eu costumo fazer com as crianças quando eu dou aula. Eu entro lá na salinha e geralmente quando eles são pequenininhos, aí eu peço para todos os meninos ficarem de pé. Aí eles levantam, aí eu ponho a mão no peito, eles põem a mão no peito, eles falam assim, repete comigo. Eu falo, eu sou um homem de Deus, eu nasci para fazer a vontade de Deus. Aí senta os meninos, aí levanta as meninas e fala, eu sou uma mulher de Deus, eu nasci para fazer o quê? A vontade de Deus. Em primeiro lugar, uma criança ela precisa nascer, crescer, sabendo que ela vive para amar a Deus. E amar a Deus se ensina. Os pais, muitas vezes, estão preocupados em ensinar para as crianças um monte de coisa. Eles ensinam as crianças a amar a professora. No dia dos professores, é setembro, né? Setembro? Outubro? 15 de outubro, né?
Vocês nem sabem que dia é o dia da professora, né? Então, mas os pais aí ensinam as crianças a amar as professoras. Levam lá o presentinho da professora. Isso é bom, não estou criticando. Eles ensinam a amar a escolinha. A criança vai lá com aquele cabelinho, mamãe vou para a escola. Como é que é aquele cabelinho, mamãe vou para a escola? Aquele cabelinho lambido de lado. Que a mãe passa gelzinho de manhã, a criancinha vai lá com o uniforme, ela aprende a amar a escola. Eu vou para a escola. O pai e a mãe ensinam. Aprende a amar o vovô, a vovó. Isso é tudo muito bom. Mas muitas vezes eles esquecem de ensinar a criança a amar o Senhor. As crianças, elas precisam crescer com esse temor de Deus, sabendo, acima de todas as coisas, eu nasci para amar a Deus. Amém. Eu nasci para fazer a vontade de Deus. Eu amo a professora, eu amo a escola, mas acima de tudo, eu amo a minha Bíblia. Você está entendendo? Uma coisa que eu faço com as crianças lá da escolinha, quando eles são pequenininhos, eu passo a Bíblia de um em um. Cada criança segura a Bíblia. Aí eu falo, essa é a palavra de Deus. Ela que diz quem você é. Ela que diz o que você pode. Eu amo a minha Bíblia. Eles seguram a Bíblia e eles dizem, a Bíblia é a palavra de Deus. Aí ele passa para o outro, ele diz, a Bíblia é a palavra de Deus. Eu amo a minha Bíblia. Ela é a diretriz para a minha vida. Sabe o que é isso? Ensinar o seu filho a amar a Deus. Muitos pais, eles falam assim, meu Deus, eles não se preocupam em levar a criança para a igreja. Não se preocupam em dar testemunho em casa. Não se preocupam em ensinar ela a amar a Bíblia. Não se preocupam em ensinar elas a louvarem a Deus, a engrandecerem ao Senhor. Elas só se preocupam com coisas naturais. E depois que as crianças crescem, eles falam assim, meu Deus, por que meu filho não gosta de ir para a igreja? A minha pergunta é, você ensinou ele a amar a Deus? Sabe, a coisa mais preciosa que você pode implantar no coração do seu filho é ensinar ele a amar ao Senhor. É o maior presente que você pode dar a ele. Você pode dizer, meu filho, você pode amar papai, mamãe, você pode amar a escolinha, mas acima de todas as coisas, ame a Deus. Aí quando você consegue incutir no coração da criança o amor a Deus, você começou a ir bem na sua jornada. Porque mais do que todas as coisas nesse mundo, você precisa transmitir para a sua criança a necessidade de amar a Deus. E quando ela vê você amando a Deus, vai fazer mais sentido para ela ainda. Porque muitos pais querem incutir esse amor no coração das crianças quando eles mesmos não amam a Deus. Eles querem incutir o amor pela igreja quando eles mesmos não amam a igreja. Eles querem incutir o amor por congregar quando eles mesmos não congregam. Você está entendendo como isso é sério? Tem um versículo que eu quero ler com vocês em Deuteronômio 6, do 5 ao 8. Eu vou ler na NVT. Pode botar todas tudo na NVT, por favor, Jean. Essa passagem é muito legal. O povo de Israel, como você sabe, foi escravo no Egito, não foi? Moisés foi levantado como libertador. Você lembra disso, não lembra? E eles estavam indo no deserto em direção à terra prometida. E o Senhor estava preparando eles para tudo que eles iriam viver. E é engraçado que aqui em Deuteronômio o Senhor começa a preparar eles para o novo, para algo novo que eles iriam viver, que é a libertação, a chegada em Canaã, na terra prometida. E em Deuteronômio 6, versículo 5, diz assim, o Senhor começa a falar com eles várias coisas, né? Você vai entender aí pelo contexto. E o Senhor instrui ao povo como eles deveriam fazer em relação a esse novo momento de vida que eles estavam vivendo. Preste bem atenção, ele diz assim, ame o Senhor seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Guarde sempre no coração as palavras que eu lhe dou. O Senhor estava falando com eles, guarde, ame ao Senhor e guarde essas palavras no seu coração. Mas não só guarde, olha o que ele diz aí, ele diz assim, repita-as com frequência a seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa, e quando estiver caminhando, e quando se deitar, e quando se levantar, amarre-as às mãos e prenda-as à testa como lembrança. Olha o que ele falou aí. Ele falou, olha, guarda
a minha palavra com vocês, mas não só guarda, conversa com seus filhos quando você estiver na mesa. Fala da minha palavra quando você estiver caminhando. Fala para eles quando você estiver se deitando. O que ele está dizendo? Olha, no ambiente da sua casa, no momento de comunhão, no momento em que o seu filho estiver junto com você, sabe o que você tem que fazer? Você tem que falar a Bíblia. Você tem que ensinar eles a me amarem. Você tem que ensinar o quê? Temor do Senhor. Quando? Todo dia. Quando se levantar, quando se deitar, quando sentar à mesa. Ou seja, traga aquilo que Deus fez por você para a realidade, para dentro da sua casa. E aí no versículo 20, pula lá no versículo 20, comigo, diz assim: no futuro, seus filhos lhes perguntarão: o que significam esses preceitos, decretos e estatutos que o Senhor nosso Deus lhe deu? Então vocês lhes dirão. Olha que legal. O Senhor estava falando aqui com eles, vai chegar um dia que seus filhos vão olhar para tudo isso aqui, tudo que nós fazemos aqui em Israel, toda a lei, todos os decretos, e eles vão querer entender o que significa isso. E vocês vão ter que saber responder, e vocês vão responder assim: olha, então vocês lhe dirão: nós éramos escravos de Faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com sua mão forte. O Senhor realizou sinais e maravilhas diante dos nossos olhos, e enviou castigos terríveis sobre o Egito, o Faraó e todo o seu povo. Ele nos tirou do Egito para nos dar esta terra que ele havia prometido sob juramento aos nossos antepassados. E o Senhor ordenou que cumpramos todos esses decretos e temamos o Senhor nosso Deus, para que Ele sempre nos abençoe e preserve nossa vida, como tem feito até hoje. Sabe o que o Senhor estava falando aqui? Ele está dizendo: lembre a seus filhos o que eu fiz por eles. Sabe o que você tem que contar para os seus filhos? As maravilhas do Senhor. Você tem que dizer para os seus filhos: olha, sabe por que a gente está aqui? Porque antes a gente era escravo, mas hoje a gente é livre. O Senhor nos preservou a vida. O Senhor é bom. Os seus decretos são bons. É isso que ele está dizendo. Quando seu filho perguntar: por que a gente faz isso tudo? Por que a gente vai à igreja? Por que a gente lê a Bíblia? O que você vai dizer para ele? Porque antes a gente era pecador. Antes a gente era perdido, antes a gente era escravo, antes a gente não tinha nada, agora nós somos livres, a nossa casa é guardada, nós somos uma família do Senhor, nós amamos a Deus, nós somos crentes. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo: você precisa dizer para o seu filho quem você é, quem sua família é e naquilo que você crê. Teve um dia que meu filho mais novo, ele estava brincando de mangueira lá no quintal da minha casa. Muito quente, onde a gente morava, né? E eles ficavam o dia todo se molhando ali, brincando de mangueira, de piscina. Aí um dia ele olhou para mim. Ele era bem pequenininho, acho que ele tinha uns 3, 4 anos. Ele olhou para mim e falou assim: mãe. Aí eu falei: o que foi? A gente é crente, né? Rapaz, veio uma convicção tão grande nele. Aí ele falou: mãe, a gente é crente, né? Aí eu falei: a gente é crente. Ele: a gente é crente. Aí se levantou assim, aí eu falei, vou testar ele. Aí eu falei: a gente é crente, pentecostal, não é? Aí ele ficou pensando: pentecostal. Aí eu falei para ele: e o que é pentecostal? Aí ele ficou olhando para a minha cara e ele falou: línguas como de fogo. Irmão, seu filho precisa saber o que ele é. Eu sou crente, eu creio no batismo do Espírito Santo, eu sou pentecostal, pô, eu sou mesmo. Sabe, crescer com uma convicção. Eu era escrava, agora eu sou livre. Eu sou de uma família cristã. Na minha casa se ama ao Senhor. Na minha casa nós tememos ao Senhor. Nós somos crentes, sim. É o que eu sou. Amém, queridos? Criar a criança com uma convicção, com uma firmeza daquilo que ela é. Que ela ama ao Senhor. Agora, essa firmeza... O que está escrito aqui em Deuteronômio? Eu não tenho tempo de ler essa passagem toda, senão a gente não consegue falar dos 5 necessidades. A gente não passa do primeiro, se a gente ficar aqui, né? Mas o que essa passagem ela quer transmitir? Que essa convicção, né? Esse amor a Deus, ele é transmitido de pai para filho.
É isso que ele está falando aqui. Você precisa transmitir isso para o seu filho. Você precisa falar sobre isso. Você precisa trazer isso vivo dentro do coração dele. Nós somos uma família o quê? Nós somos uma família cristã. É o que nós somos, é o que você é. Está no teu DNA. Aqui nós amamos a Deus. É algo que você consegue transferir para ele todos os dias, de pai para filho. Ensinando o quê? A amar ao Senhor. Diga comigo, eu preciso ensinar os meus filhos a amar a Deus. Amém? Mas em primeiro lugar, mais do que tudo, você precisa amar a Deus. Porque se você viver uma vida de temor a Deus, isso ele vai ver também. Amém? Eu quero avançar um pouco mais com você. A segunda coisa que eu queria falar com você é sobre a importância, ou a segunda necessidade básica, que eu poderia chamar básica da criança, seria o suprimento. E aí, no suprimento, eu englobo tudo aí na mesma categoria. Suprimento de alimentação adequada, vestimenta adequada, de um ambiente seguro para se viver, de um ambiente saudável para se viver, de uma nutrição e de um ambiente salubre, no sentido de que limpo ali ao redor para a criança poder viver. Amém, queridos? E quem é o responsável por fornecer isso para os filhos? Os pais. Os pais, eles precisam fornecer um ambiente com o qual a criança ela consegue se desenvolver. Amém? Algumas pessoas, elas querem ter o filho, mas muitas vezes elas não param para prestar atenção na responsabilidade que isso vem junto. Se você teve uma criança, a responsabilidade daquele ambiente adequado, de prover aquele ambiente adequado, é seu também. Se você não está disposto a trabalhar para que seu filho tenha isso, viva, não estou dizendo luxo, amém? Mas que ele viva de uma maneira confortável, coma da maneira adequada, se vista e tenha o suprimento básico, você não deve pensar em ter filhos. Amém, queridos? Se for para sofrer, eu digo para você, sofra só. Não leve uma criança junto com você, não. Amém? Então, antes de ter filho, pense se você está disposto a ter a dar para a criança esse suprimento básico. Amém, queridos? Eu lembro de uma história de uma criança que eu convivi. Ela tinha, acho que 4 anos já, mais ou menos assim, né? Uns 4 anos que ela tinha, assim, né? E eu ia na casa dela de vez em quando, e estava a criança para cima e para baixo, com uma mamadeira, um madeirão desse tamanho. E vocês sabem, queridos, eu não me meto na vida de ninguém que não pede minha opinião, eu só olho. Mas eu não pude deixar de ver aquilo. Toda vez que eu ia lá, a menina estava com uma madeirão, e eu falava, Aí eu fiquei olhando, né? Aí eu achei estranho, né? Aí a mãe falou assim, não, é que ela não gosta de comer, não. Ela só toma mamadeira. Aí eu fiquei pensando, como pode uma criança de 4 anos, gente assim, ó, que não comia, não sentava à mesa para comer uma comida, e mamava na mamadeira, aquela massa de criança. Massa de, como é que fala? Mingau. Não é mingau de mucilon, né? E aí você pensa, Esté, é porque na casa dela não tinha comida? Tinha, irmão. E para você te escandalizar mais ainda, a mãe dela ainda era merendeira escolar, era cozinheira da escola. Eu não vou nem dizer para você que a mãe não sabia fazer comida, porque sabia fazer comida, irmão. E na casa trabalhava, olha, a mãe, o pai, o irmão mais velho. Tinha tudo. Mas não se parava para fazer a comida da criança. A criança tomava gagal. Ela não comia. Você não está entendendo, irmãos, o que é isso? A revolta que dá isso. A criança, ela almoçava e jantava gagal com 4 anos de idade. Você não entende o que é isso, irmão? Escandalizei você? Você está entendendo? Os pais, eles são responsáveis por suprir a necessidade básica de uma criança. Ou seja, nutrição, ela vem do pai também. Sua criança, ela precisa se alimentar de acordo com a idade dela. Ela não pode viver uma vida de mingau quando ela já era para estar comendo carne, arroz, feijão.
Ah, Esté, mas minha criança não gosta de comer arroz e feijão, e dá macarrão, dá brócolis, sei lá, irmão. Você não pode só mingau para a criança o dia todo, você entende isso? Amém? Então, a gente precisa pensar nessas coisas. Eu, como pai, eu sou responsável por suprir as necessidades básicas da criança, desde nutrição, desde vestimento e de um ambiente seguro e limpo na minha casa. A criança precisa de lençóis limpos, a criança precisa de uma cama limpa, precisa de uma roupa limpa, precisa de roupas íntimas limpas, e tudo isso quem provê? O pai e a mãe. Amém, queridos? E eu vou bater nessa questão de nutrição de criança, irmãos. Uma criança pequena, quem escolhe o que ela vai comer é o pai e a mãe. Amém? E você pode estar perguntando, mas minha criança come muito errado, porque você não está parando para prestar atenção nisso. Amém? Porque eu tive que parar para prestar atenção nisso também. E sabe o que me detonava? Eu vou dizer para você, lanchinho da escola. Porque lanchinho da escola, quando você põe na merenda aquele monte de biscoito, e teve uma vez que eu parei, eu falei, cara, eu vou tirar esse negócio de biscoito recheado da minha casa. Porque cada lanchinho vai um biscoito recheado, uma balinha, uma coisa, e daqui a pouco, irmãos, acabou. É o mundo do açúcar na sua casa. Aí a criança não come mais nada, só come açúcar. E Deus, ele lidou comigo. Deus falou, Esté, o que tua criança come é o que você dá. Eu vou te dar uma revelação. Essa é uma revelação muito grande para você, irmãos. Eu sei, Esté, eu queria ouvir outra revelação, mas eu vou te dar para você, irmãos. A tua criança está comendo o que você está oferecendo. Eu não quero ser uma pessoa legalista, dizer para você, a sua criança pode comer só brócolis. Não, irmão, mas vamos tentar dar uma melhorada, né? Você está entendendo? Porque a gente vê, às vezes, aqui na própria igreja, irmãos. A gente tem aqui na igreja o lanche das crianças do Rema Kids. Você acha que a gente não está de olho? Não, meu olho aqui, ó. Como é que você vai sobreviver, irmãos? Se todo o lanche da criança é toda noite besteira. Amém, irmãos? Aí você vai dizer para mim, Esté, mas o que ela está comendo? E não me vem com churumelas, como diz o Chaves, porque criança não tem dinheiro, alguém comprou. Alguém comprou, irmãos. Entendeu? E a gente fica de olho. Irmãos, corte fruta. Corte fruta, corta fruta lá. Não, cortar fruta não. Corte a fruta no potinho, em nome de Jesus. Eu sei que essa parte, ela pode não ser muito espiritual, irmãos. Mas a gente precisa entender que a necessidade básica da criança vem do suprimento do pai e da mãe. E é você que vai suprir. E é você que vai pensar. Eu e você, na minha lida diária, sim, irmãos. Pensando nos cardápios das crianças aí. Você está entendendo? Então, uma criança, ela pode comer só o que ela quer? Não. Senão você vai estar comprometendo o futuro dela. Amém, queridos? Ah, mas eu não gosto. Mas aí você vai tentando de novo, experimentando de novo, experimentando de novo. Amém? Isso faz sentido para você? Sabe, uma coisa que ajuda muito é você começar a ensinar a criança ela comer na mesa. Ela ter o lugar certo dela comer. Na criança aqui, ela não come, ela não vai comer no chão. Você não vai botar uma tigela de criança no chão. Esté, você já viu isso? Já também. Você vai botar a criança na mesa lá sentada, põe lá a refeição dela, nós vamos comer. Aqui nós comemos assim. Você pega lá o seu talher e coma assim. Você está entendendo? Isso ajuda muito a você ter uma rotina onde ela vai entender que a vida não é Cheetos a vida toda não, irmãos. Amém, queridos? Está pensando, Esté, pelo amor de Deus, acaba essa pregação, pelo amor de Deus, em nome de Jesus. Pois eu vou chegar em casa, vou jogar todo aquele monte de Cheetos fora, aqueles mumu, aqueles... Meu Deus do céu. Você está entendendo, irmão? Glória a Deus. Mas olha, queridos, deixa eu dizer, eu sei que isso às vezes incomoda pai e mãe, mas é porque eu já vi cada coisa, irmão, que você não sabe não, que eu vi. Às vezes vocês acham que a gente fala aqui no púlpito coisas aleatórias, irmãos. Das coisas aleatórias, 90% eu já vi.
O resto, só 10% que eu solto assim, aleatório. Mas a maioria eu já vi tudo, irmãos. Amém, queridos? Então, o suprimento, a alimentação adequada, a segurança, a limpeza, a higiene, tudo isso é responsabilidade do pai e da mãe, prover para a criança. Mas vamos embora, irmãos. Outra coisa que é uma necessidade básica da criança, passando nessa segunda parte aí de suprimento que eu englobei tudo num lugar só. Treinamento, diga comigo, treinamento. Esté, o que é isso, Esté? Treinamento. Amém, querido. Sabe por que eu vou em treinamento? Existe a palavra, né? Educação. A criança ela deve ser educada. Amém. Isso mesmo, joia. Mas uma criança, acima de tudo, ela precisa ser treinada. E treinada, a ideia de treinar, eu quero que você traga a ideia de um treinador, de um time. Amém, queridos? Uma criança ela precisa ser treinada, assim como um treinador de um time de vôlei, de futebol, ele treina um atleta para um objetivo. Diga comigo, uma criança precisa ser treinada para alcançar objetivos maiores. Então, e esse treinamento, ele deve vir do quê? Do pai e da mãe. O pai e a mãe são os maiores treinadores das crianças. Por mais que você tenha a tia da escolinha que treina as crianças também, aqui a gente ajuda bastante você. Graças a Deus pelo departamento infantil, amém, queridos? Dê glória todo dia, porque você tem professor do departamento infantil que enquanto você ensina em casa, ele vem aqui e reforça o que você já ensinou. Quem traz criança para a igreja tem um reforço a mais. Amém? Tem alguém somando a mais com você. Mas acima, além da professora da escola, além do departamento infantil, os maiores treinadores das crianças são o pai e a mãe. E você pode perguntar para mim, Esté, em que eu preciso treinar a minha criança? Você precisa treinar a criança em tudo. Você precisa treinar a criança ensinando a ela os direitos dela e os deveres dela. Você precisa treinar uma criança a saber como ela se comporta na sua casa. Como ela se comporta com ela mesma. Você precisa treinar a criança a ela lidar com ela mesma, com o cabelo dela. Escovar o dente, sentar da maneira certa. Tudo isso você está o quê? Treinando a criança a lidar com o próprio corpo, com as próprias coisas. Você está entendendo? Tem um desenho que eu gostava de ver que... Meu Amigãozão, vocês conhecem Meu Amigãozão? Alguém já viu Meu Amigãozão? Aí tinha uma personagem que era a Lili. Vocês conhecem ela? Bem engraçada, tinha um óculos bem grande assim. E a Lili teve uma época que ela se tornou o quebra-brinquedo. Sabe o que era quebra-brinquedo? Ela quebrava o brinquedo de todo mundo. Aí todo mundo chegava e falava, lá vem a quebra-brinquedo! Aí as crianças saíam, todo mundo correndo. Porque onde ela chegava, ela chutava e quebrava o brinquedo, quebrava tudo. Eu acho que o Exu pegou a Lili naquele episódio do desenho do quebra-brinquedo. Porque a criança ela precisa ser treinada também a cuidar daquilo que é dela. A zelar pelas próprias coisas. Sabe o que é isso tudo? Treinamento. Criança que quebra o brinquedo dela, quebra o brinquedo do colega, quebra o brinquedo da igreja. O que é isso, irmão? O que está faltando nessa criança? Treinamento. Amém? Dizer, você não pode quebrar as coisas, não. Por quê? Porque aqui a gente não quebra nada, não. Aqui na igreja, teve um tempo que a criança chegava aqui na salinha, pá, quebrava lápis no meio. Aí passava outra aula, pá, quebrava de novo. Eu olhei, vem cá. Vem aqui. Esse lápis é de quem? É seu ou é meu? Essa igreja é de quem? E por que você está quebrando lápis nessa igreja? Esse lápis é seu? Aí abriu um olhão. Não quero nunca mais que tu quebre um lápis aqui nessa igreja, está ouvindo? Aqui a gente não quebra nada. Aqui a gente cuida das coisas da igreja. Criança precisa ser treinada. Teu filho não pode ser um quebra-brinquedo. Quebrando as coisas dos outros, quebrando as coisas do colega, pegando e não devolvendo. O que está faltando numa criança dessa? Treinamento. Dizer para ela, isso aqui é seu ou é do colega? Então por que você pegou? Está entendendo, queridos? Treinar a criança como ela deve se comportar com ela mesma. Você deve escovar os dentes, você deve pentear o cabelo,
Como se senta? Como é que uma menina se senta? Como é que um rapaz se senta? Meus filhos queridos, é porque os meus métodos, eu tenho que ter cuidado para falar no YouTube os meus métodos. Meu filho uma vez sentado e parado com uma postura errada. Eu falei, o que é isso? Teu pai para assim? Teu avô para assim? Então por que tu está parando com essa mão assim? Acabou-se, irmão. Você está entendendo? Aí eu ainda falo, se eu ver de novo você com essa mão, tu vai ver o que eu vou fazer com ela. Retinho, irmãos. Não tem conversa. Está entendendo o que é isso? Treinamento. Talvez você não aceite meus métodos. Seus métodos podem ser mais suaves. Amém? Mas o que eu estou dizendo para você é o seguinte, você precisa treinar. Um menino precisa saber como ele deve se sentar. Uma menina precisa saber como ela deve se sentar. Você está entendendo? E isso vem do quê? Treinamento do pai e da mãe. A criança precisa ser treinada como ela se comporta com a outra pessoa. Dizer para ela, quando você chega no ambiente, você tem que dizer o quê? Boa noite. Paz do Senhor. Sei lá, bom dia. Amém? Como você vai? Isso tudo você está o quê? Treinando a criança. Criança, mas a criança passou direto. Volta aqui, vem cá. Fala aqui com a irmã. O que é isso, irmãos? Treinamento, porque ela não vai acertar sempre. Aí você vai chamar 10 vezes. Até aprender. Não é assim que se treina, queridos? E quem treina? Pai e mãe. Eu lembro que você, como eu disse para você, você pode não concordar com os nossos métodos. Mas eu lembro que o nosso filho mais novo, ele tinha o quê? Pavor de apresentação, não era, Tiago? Você pode falar, meu Deus do céu, mas o que você fez, Esté? Toda vez que tinha apresentação das crianças, a gente botava ele lá no palco. Ele ficava 3 minutos. Descia. Aí você me pergunta, e o que tu fazia na próxima apresentação? O que eu fazia? Botar de novo. Subia lá, mamãe, não sei o que lá, não sei o que. Desiste. Irmão, eu sei que teve uma vez que foi. E cantar, agora adora, irmãos. Queridos, sabe o que é isso? Treinamento. Porque assim, vai apresentar trabalho na escola, irmãos, vai apresentar trabalho na faculdade, vai apresentar trabalho, vai ter que falar em público. Irmão, melhor treinar desde pequeno, irmão. Aí você pode falar, isso é muita crueldade. Aí você vê o que você vai fazer com o seu. Você está entendendo? Porque eu sei para que eu estou treinando o meu. Está entendendo? Aí, às vezes, os pais eles não querem passar que as crianças passem por momentos desconfortáveis, não quer treinar, porque às vezes é desconfortável para a criança. Mas se tu não treinar agora, depois não rompe, irmão. Porque aí vai ficar igual você. Igual eu e você. Burro velho, com medo de falar em público. E por quê? Porque não deram chance de treinar quando era criança. Está entendendo, irmãos? Aí, como eu disse para você, pode ser que seus métodos sejam mais suaves. Mas recebe aí o que é bom. O que eu quero dizer para você? Treine sua criança, irmãos. O que você puder treinar ela, treine. Treine cuidar dos brinquedos, treine ela como se assenta à mesa, treine ela como se relaciona com as pessoas, como se relaciona com o coleguinha. Esteve, você está dizendo que ele vai acertar tudo? Não, eu estou dizendo que ele vai errar pra caramba. Porque para treinar é assim, ele erra, você tenta de novo. Erra, tenta de novo. O que eu estou dizendo é que você não pode parar. Você tem que colocar ele em situações em que ele vai treinando e se aperfeiçoando. Amém? Você está entendendo? Então, diga comigo, uma criança, ela precisa ser treinada. Assim como um treinador treina uma equipe. Amém, queridos? Você está treinando a sua equipe, o seu time de crianças. Amém? Glória a Deus. Você pode estar falando, Esté, pelo amor de Deus, acaba essa pregação em nome de Jesus. Não tem necessidade básica de criança, necessidade agora da gente terminar esse culto em nome de Jesus. Mas vamos mais 2 só, irmão. Rapidinho já está acabando. A criança, ela precisa de limite também. 4ª necessidade básica da criança. Vamos lembrar a primeira? Amar a Deus. Deixa eu ver aqui, até eu já esqueci a segunda aqui, irmãos. Suprimento, amar a Deus, suprimento, treinamento
E 4, limites. Uma criança, ela precisa de limites. Isso tem sido muito discutido, né, ultimamente na criação, né? Muitas pessoas têm dito que é aquele amor, né, que não misturando amor com limites, como se amar não é dar limites, né? E uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Então, uma criança, ela precisa de limite até para ela se sentir segura. Ela precisa de limite para ela amadurecer. E eu quero ler com você Provérbios 29:15. A gente está um tempo sem ler a Bíblia. Eu tenho ele em 4 versões, de tanto que eu gostei de Provérbios 29:15, irmãos. Olha, se eu pudesse, eu escrevia no espelho da sua casa, Provérbios 29:15. Para você ler em todas as versões possíveis, Provérbios 29:15. Olha que legal esse versículo, gente. Eu vou ler em várias versões. Eu vou ler na primeira versão, fácil de ler. Diz assim: a vara da correção dá sabedoria, mas o filho que faz o que quer envergonha a sua mãe. Revista atualizada. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesmo vem a envergonhar a sua mãe. Nova tradução na linguagem de hoje. Vê se dá para botar essa daí. É bom corrigir e disciplinar a criança. Quando todas as suas vontades são feitas, ela acaba fazendo sua mãe passar vergonha. Irmão, em nome de Jesus, escreve isso no espelho da sua casa. Eu vou ler para você, ó. É bom corrigir e disciplinar a criança. Quando todas as suas vontades são feitas, ela acaba fazendo a sua mãe passar vergonha. Esther, isso é sabedoria popular? Não, irmão, isso está escrito na Bíblia, irmãos. Eu queria ter escrito isso, mas não foi, irmão. Mas eu queria ter sido eu, irmãos. Mas olha, como isso é real, pelo amor de Deus, irmãos. Na NVT diz assim: a criança que é corrigida se torna sábia. Você pode repetir comigo? A criança que é corrigida se torna sábia. Mas o filho indisciplinado envergonha sua mãe. O que ele está dizendo? Ou você disciplina seu filho agora, ou você vai passar vergonha. E isso não tem palavra mais certa do que essa daí. Uma criança, ela precisa de limites. Você precisa dizer para o seu filho: isso aqui você pode fazer, isso aqui você não pode. Por quê? Porque não. A criança precisa, queridos, crescer sabendo o valor do não. Dizer: isso aqui você pode, isso aqui você não pode. Por quê? Porque não. Ela precisa ter um limite. Criança, Frederick Price, ele fala uma coisa. Ele diz que crianças precisam ser governadas. Uma criança desgovernada, você pode ter certeza que o futuro dela vai ser uma desgraça. Como um trem desgovernado. Ninguém para essa criança. Amém? Uma criança, ela precisa de alguém que seja um símbolo também de alguém que ela saiba. Olha, ela disse não é não. E acabou. Uma criança desgovernada, irmãos, ela vai se tornar um adulto que ele vai ser um profissional péssimo. Que ele não vai saber sobre a hierarquia do trabalho. Ele não vai entender que acima dele tem um chefe a quem ele deve satisfação. Ele não vai conseguir ser um bom aluno na sala de aula, que ele não vai entender que lá tem uma autoridade, que é a professora e que não é ele. Ele não vai saber que tem hora que ele tem que ficar calado, tem hora que ele pode falar, mas tem hora que ele não pode, tem hora que não é ele quem manda naquela situação. A criança, ela precisa entender, a gente precisa tirar da criança aquela falsa sensação de que ele ou ela é o reizinho daquela situação. Você quer destruir a vida de uma criança? É você dar para ela a falsa sensação de que ela é o reizinho da casa. E por que eu digo falsa sensação? Porque quando uma criança ela acha que ela é o centro do mundo, você destruiu um caráter ali. É simples, irmãos. Você quer destruir uma criança, o caráter de uma criança, é só fazer ela se sentir o centro do mundo ali. Quando ela achar que tudo aquilo gira em torno dela, aí você tem um problema ali. Agora, muitos pais, eles têm destruído o caráter das crianças por causa de passividade, por causa de permissividade e porque eles não querem se aborrecer para contrariar uma criança. Esse Frederick Price, esse autor, eu usei muito ele para ensinar no Rema,
ele tem 2 frases que eu gosto muito. Ele fala assim: não deixe que as lágrimas de uma criança que for repreendida intimide você. Irmãos, quando você contrariar uma criança, ela vai choramingar, ela vai fazer uma cara péssima. E muitos pais nessa hora falam: você quer me matar, irmãos? É ver um pai falando assim: papai não queria fazer isso com você, mas você me obrigou a repreender você. Eu não queria ter feito isso. Não, irmão. Não, eu queria ter feito sim. Eu queria ter feito, fiz e vou fazer de novo. Você está entendendo? Não é assim, irmãos. Você está entendendo? Não, você está de castigo, ou seja o que você chama, né? Foi repreendido porque você merece, você errou, e se fizer, vou fazer de novo. E não estou arrependido. Anote. Está entendendo? Limite de uma criança. Porque às vezes muitos pais eles vão lá, por favor. Fulano de tal, por favor. Irmão, que isso, irmão? Né? Vai dar um limite para a criança. Não faça isso. Por favor. Aí daqui a pouco a criança vai dar na sua cara. Você vai dizer: não dê na minha cara. Por favor. Amém, queridos? Esther, mas essa pregação é duro demais, irmão. Duro demais é o que vai acontecer com você se você não fizer. É o que o provérbio está dizendo. Amém? Eu estava no mercado um dia desses, irmão. Fila de mercado é muito engraçado, né? Você vê cada coisa, né? E aí eu lá na fila do mercado, né? Aí uma mãezinha com uma criança aqui na frente, né? Aí eu, não era minha vez, né? Eu esperando, né? Quietinho, o menino começou a dar escândalo. Aí eu só vendo, né? Nem conhecia a mulher, nunca tinha visto na vida, irmãos. Aí o menino começou a dar escândalo, porque ela tinha comprado algo para o menino, mas o menino queria mais umas outras coisas lá. Aí menino, porque eu quero. A mulher olhou para ele e falou assim: isso aqui é seu, isso aqui não é seu, não vou levar. Aí o garoto: aí ela: é? Então não vou levar nem esse nem ele. Tira tudo, acabou-se. E o menino se jogou no chão, ela falou: quer se jogar? Pois se jogue, tchau. Virou as costas e foi embora. Menino, eu fiquei com medo da mulher. Eu olhei, eu falei isso aí: olha, eu estou de castigo também. Quase que eu perguntei para ela: eu também estou de castigo também. Aí vira a caixa: muito bem, moça, muito bem. Virou, e todo mundo comemorando lá. Saiu, o menino olhou para um lado, olhou para o outro, levantou, foi atrás da mãe dele. Irmão, pois a mulher resolveu, irmão. E eu fiquei olhando. Você está entendendo, irmãos? Pois o menino não ganhou nem o que ele tinha ganhado e nem o que ele queria. Acabou, a mulher resolveu. E virou as costas e foi-se embora, irmão. O menino, quando olhou para um lado, ele viu que não tinha mais jeito. Tipo assim: cara, essa minha mãe é doida mesmo, ela vai me deixar mesmo. Vai me deixar mesmo. Aí ele virou, se levantou, olhou assim. Foi-se embora atrás da mãe dele, irmão. Porque uma criança, ela precisa o quê? De limite. Eu vou dizer: é assim, é assim, é assim, é assim. Amém? E aí, como eu estou dizendo, eu tinha uma amiga, eu estava até contando para a Janice um dia desse. Ela estava dirigindo, né? Gente, eu estou contando uma história que aconteceu. Amém, querido? Estou reproduzindo para vocês uma história. Ela dirigindo e eu conversando com a filha dela. Conversando com ela e a filha dela atrás, né? E ela dirigindo, e a filha dela começou a cantar alto no carro. Aí eu quieta, né? Aí ela virou, acho que não falou o nome da menina lá: fica quieta que eu estou conversando. Aí a menina conversando: pode falar, Esther. Ela falando, e a menina... Eu falei: meu Deus, essa menina vai ficar sem dente. Eu só pensando quieta aqui comigo, né? E a mãe dirigindo, e aí ela avisou 3 vezes, irmão, para a menina. E a menina tentando a mãe dela. E eu quieta estava, quieta fiquei. Menina, pois ela virou de uma vez só. Aí eu chego a me estremecer aqui do lado do carro. Aí a garota chega e engoliu seco. Aí a mãe virou para mim: pronto, Esther, agora ela calou a boca, pode continuar. Com uma classe, e tipo assim, nem aí com a minha presença. Eu falei: pô, bem. Aí ela falou, aí
Aí no dia seguinte, tá eu lá na igreja, vem a menina. Tia Esther, desculpa. Rapaz, eu sei que o negócio começou no carro, acabou em casa. A menina no dia seguinte ainda estava arrependida de ter aberto aquela boca dela. Você está entendendo? Aí eu quase falei, não, minha filha, tudo bem, mas eu estou obedecendo essa tua mãe aí. O negócio aí, o caldo da tua casa é grosso, viu? Mas aí eu falei, não, tudo bem, coisa e tal. Não me meti. Mas, tipo assim, eu digo para você, naquela casa ali, a menina aprendeu o limite dela, né? Se não aprender, acho que essa aí não tenta mais nada, não. Não tenta, mas rapidinho ela ficou quieta, acabou a cantoria. Menina, acho que não canta nunca mais nada na vida no carro de ninguém. E aí, queridos, o que a gente precisa entender com isso? Quando você traz limite para a criança, queridos, você está estabelecendo para ela uma zona de segurança ali para ela. Até aqui você pode ir, até aqui você não pode. Até aqui é esperado de você, até aqui não é esperado de você. Isto é como eu vou fazer isso? O Senhor vai te encher de sabedoria divina. Amém, queridos? É claro que eu estou contando várias histórias aqui aleatórias, várias situações que eu vivi, mas o Senhor ele vai te encher de sabedoria divina para que você estabeleça limite com a mão certa, no momento certo e do jeito certo. Amém? Mas uma coisa é certa, não adianta você estabelecer limite e se arrepender. Porque uma criança sabe, se você estabelecer um limite aqui, depois não vem, mas mamãe não queria fazer isso, mas vem cá. Não, irmãos, aí não adianta, né? Você estabeleça, firma aquela estaca ali e segure a onda. Amém? É sim, é não, senão sua criança vai achar que você é bipolar. A mamãe é bipolar. Mamãe vem aqui, me abraça e depois mamãe... Eu já não sei mais o que eu sou, se pode ou não pode. Mamãe tá doida. Né? Então, não condiz isso. Então, se você estabelecer um limite, sustente. Sustente a sua fala ali. Amém? Uma outra coisa que eu quero terminar com isso aqui. Uma criança precisa de referência. Quinta coisa. Diga comigo, referência. Então... Uma criança, ela precisa saber para quem olhar. Na verdade, em tudo na vida, todo mundo precisa de uma referência. Se você faz parte de uma equipe, você precisa de um líder para ter lá como referência, às vezes de maturidade cristã, não é assim? Na sua igreja, né? Você tem pessoas que estão com um pouco mais de caminhada maior do que você, e que servem de referência para você, de padrão cristão. Né? A gente sabe que a nossa maior referência é Jesus, não é? Ele deve ser para quem nós devemos olhar, para quem nós devemos fixar os nossos olhos e ter como referência da nossa conduta. Ele é a nossa maior referência. Mas também na nossa casa, os nossos filhos estão procurando referência. Uma criança, para ela crescer bem estruturada, bem direcionada, ela precisa de uma referência clara. E quando você não for essa referência, aí você tem um problema. Os seus filhos, eles estão olhando para você o tempo todo. A Bíblia diz em Provérbios 22, 6. Ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho, não se desviará dele. Esse versículo é muito conhecido. Ele fala, ensina a criança no caminho. Ou seja, durante a caminhada você vai andando com ela e ela vai olhando para você como referência. Ela tem você como ponto. Ela olha para você e vê Jesus, vê um padrão de conduta. Ou seja, ela está olhando e está tendo um ponto de referência para ela se guiar. Amém, queridos? Agora, a minha pergunta é, que tipo de referência você tem sido? Você tem sido aquela pessoa que faz o que eu estou falando, mas não olha para as minhas ações? Amém? A criança está olhando como você fala, como você age, qual é o teu caráter, e ela vai imitar o teu caráter. Se ela tiver uma boa referência, ela vai imitar um bom caráter. Se ela tiver uma referência de um pai trabalhador, que ela vê chegando cansada em casa, que ela vê cuidando bem da mãe, se ela tem uma referência lá de uma mãe que cuida bem da sua família, da sua casa, ela está olhando e ela está buscando o quê? Referências, e ela vai ser do jeito que ela está vendo ali. Mas o contrário também é verdadeiro. Uma criança com umas referências tortas, ela vai crescer o quê? Com caráter duvidoso. Só Jesus para entrar no meio da vida dela aí para mudar essa situação.
Mas você hoje, como pai e mãe, tem chance de ser uma boa referência dentro da sua casa. Uma boa referência de conduta, pai e mãe, com caráter aprovado. Porque você não responde só por você mesmo. Você responde pelos filhos que tem dentro da sua casa também. Amém? E eu e você, nós precisamos pensar nessas coisas. Viver uma vida cristã, não por causa da gente apenas. Mas viver uma vida cristã por causa daqueles que estão olhando para a gente. E que estão seguindo nossos passos. Amém, queridos? Então eu oro para que cada um de vocês, pai e mãe, seja uma boa referência dentro da sua casa. Amém? Assim como nós temos sido uma boa referência para a igreja do Senhor. Que as crianças olhem para vocês e vejam uma referência de conduta, de caráter. Ah, olha, não, lá em casa papai e mamãe não é sem vergonha. Por que eu vou ser sem vergonha? Papai e mamãe não é sem vergonha. Está entendendo? Papai e mamãe não é mentiroso, por que eu vou ser mentiroso? Porque ele tem uma referência para onde ele olha. Uma referência sólida. Amém, queridos? Glória a Deus. Amém. Você sobreviveu, viu? Oh, glória. Eu sobrevivi a 5 coisas. Amém, queridos. Glória a Deus. Eu quero orar por você. Feche seus olhos. Amém? Pai, muito obrigado por essa noite, Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Muito obrigado porque ela traz iluminação ao nosso coração, Senhor. Muito obrigado porque a Tua palavra, ela traz luz, traz direção, traz conselho, Pai. Não existe conselho mais precioso do que o conselho da Tua palavra, Pai. E nós valorizamos esse conselho, Pai. E te agradecemos, Pai, por ter acesso, Senhor, à sabedoria divina e a não viver, Pai, segundo as nossa própria cabeça, Pai. Mas podemos viver de acordo com a Tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Não tenho medo do amanhã. Meu Deus e Pai está lá. Confio na Sua palavra, que é provisão garantida. A minha vida é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais. Eu não preciso me preocupar, em Cristo eu sei, só vai melhorar. 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 Não tenho medo do amanhã. Meu Deus e Pai está lá. Confio na Sua palavra, que é provisão garantida. A minha vida é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais. Eu não preciso me preocupar, em Cristo eu sei, só vai melhorar. 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 Só vai melhorar.